dependendo da inflação da época de Domiciano. Então, Diocleciano, corrigindo. Então, era muito caro. Estou falando de 6 dias de trabalho braçal para você ter a folha. Caramba. Então, ninguém ia fazer rascunho, não podia se dar o luxo. Então, como é que as pessoas escreviam cartas, documentos, livros? Eles tinham, aqui no canto nós temos, essas tabuletas romanas de madeira e elas eram forradas de cera. Então, com esse tipo de caneta aqui, parece um prego, mas é uma caneta romana, ele escrevia na cera. Ali nós temos inclusive um vídeo, que depois a gente pode mostrar para a galera, do camarada escrevendo na cera. Entendi. Tá bem? Então eu ditava... Aí essa escrita na cera era tipo rascunho. Tipo rascunho. Eu quero escrever uma carta... Exatamente. Sergião, faz um favor para mim, pega isso, o cara vai escrevendo. Aí, olha, de acordo... o cálculo daquele negócio lá é tantos metros. Não, errei, é menos. Ele raspa, corrige, depois que passa para o papel... Aí vai definitivo. E vem definitivo. Então era muito trabalho para você produzir um único livro. Então isso aqui conta um pouquinho da história da produção da Bíblia e dos livros. Tá certo? Mas tem mais coisas para mostrar lá dentro. Bora lá. Vamos lá? Aqui nós temos um negócio muito legal, que eu conheço por causa da minha esposa, que é advogada. Ah, então tá lá. Que essa aqui é a primeira lei do mundo. 1730 a.C. Código de Hammurabi, que é olho por olho, dente por dente. Era assim que eram resolvidas as coisas antes. Exatamente. Será que era mais fácil? Provavelmente, porque o que acontece? O Hammurabi, ele foi um rei da Babilônia muito poderoso, como eu falei, 1730 a.C., e ele tinha na época, até hoje no Oriente Médio, assim, é muito a lei da retaliação. Até o nome retaliação é de cortar a pessoa. É de cortar mesmo. Lei do talião, tal qual, retaliação. Retaliação significa tal qual. Então você fez comigo, vou fazer com você. Vou fazer com você igual. E aí o que acontecia? Né? Ou pior. Aí o que acontecia? Vamos supor que a gente briga, aí eu vou lá e te mato. Aí o seu filho vem para te vingar e me mata. Aí o meu filho vem para vingar, mata o seu filho. Isso vai acabar gerando uma guerra de família que nunca acaba. Então Hammurabi colocou a lei, que completa seria olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ela está aqui atrás. Entendi. Aí o Moisés, quando vem, Moisés eu coloco ele no século XV a.C., 1445, ali, depois tem os 40 anos no deserto, o Moisés, ele usa a mesma lei que está no Código de Hammurabi. Então a gente aprende que o fato de algo estar na Bíblia não significa que a Bíblia tem que ser inédita. Ela não precisa ser a primeira a dizer aquilo. Tá. Faz sentido, o Moisés colocou ali. Inclusive, tem uma parte do Código de Hammurabi também, que parece muito com o Salmo 23, que é o Salmo da Bíblia, que fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, onde o rei também se colocava como pastor, que cuida do rebanho e tudo mais. E ali você tem o Hammurabi, com o deus Shamash, que era o deus da Babilônia, que era o deus Sol, o deus Sol entregando as leis para o Hammurabi. O original dela está no Museu do Louvre, tá certo? Mas a cópia que nós fizemos aqui, se você comparar com a sua, tem que ser uma peça idêntica. Por exemplo, esse marcado aqui não é o rapaz que fez no Brasil que não soube fazer direito, não. Ela tem essa ranhura lá, original também. E ela é escrita em quê? A escrita é o quê? É babilônica, acadiana. Isso é o quê? São símbolos, na verdade, símbolos, né? Isso aqui é a primeira forma de escrita da humanidade, só que aqui você pode escrever em diferentes idiomas. Você pode escrever em sumeriano, vou te mostrar alguma coisa em sumeriano ali, em acadiano, depois em neo-acadiano, em assírio. Você escreve com as mesmas... Os mesmos símbolos. Mesmos símbolos. Não são letras, são sílabas. Porque a língua, ela passa por vários estágios. Estou falando a língua enquanto escrita, né? A escrita passa por vários estágios de desenvolvimento. Primeiro, ela é ideogrâmica. O Sérgio, não estava conversando comigo antes aí das pinturas rupestres que ele viu lá no Piauí, não foi? Sim, Piauí. E, então, assim, até onde saibamos, os nativos do Brasil não desenvolveram escrita. Desenhos, né? Desenhos, não desenvolveram escrita. São povos ágrafos, que a gente chama. Porém, eles desenvolveram o primeiro passo da escrita, que é simbolizar com desenhos. Depois vira ideogrâmico. A ideia era simbolizar, depois fonogrâmico, quando você pega o símbolo para representar um som, por exemplo, sol e dado, soldado. Depois, silábico. E só depois do silábico que vem a invenção da alfabético,
da escrita alfabética, que foi inventada no Sinai e aperfeiçoada pelos fenícios, depois foi para os gregos, latinos, e até hoje a gente usa o alfabético. Legal. Lembra que a gente falou que tudo que está antes da invenção da escrita para trás é do Pirula e seu. Isso. Da invenção da escrita para cá é nosso. Então a gente divide esse período da arqueologia assim, fazendo uma confluência com a pré-história. Você fala do período lítico, que aí você tem o paleolítico, epipaleolítico, neolítico, que trocando em miúdos. É a época das pedras, das né? pedras. Então você tem a pedra polida, pedra lascada, pedra nova. E aí depois começa o período calcolítico, quando o ser humano começa a trabalhar com metais. Boa. Nós não temos nada aqui no museu do período calcolítico. Tá. Talvez temos uma peça, sim, na verdade, que um arqueólogo americano que veio aqui, ele suspeita que é do período calcolítico. Caramba. Vou mostrar qual é. E depois vem o período do bronze, que a gente está aqui. O período do bronze vai até 1200 a.C. Aí de 1200 a.C. até 538 a.C. é o período do ferro. Certo. 538 começa o período persa, que vai até 331 com Alexandre Magno. Aí começa o período helenístico, período grego, que vai até por volta do ano 168 a.C., que é o período romano, que vai até o quarto século, aí começa o período bizantino. Aí nós terminamos a coleção do nosso museu. Mas eu vou mostrar depois, Sérgio, que a gente também trabalha com estratigrafia, e a galera em casa vai poder entender isso melhor. Então aqui nós temos as peças antigas, essas são originais, inclusive, olha, recibos, esse aqui é sumeriano, olha. Caramba, isso é um recibo? Recibo antigo. Os sumerianos, eles eram tidos como uma civilização muito inteligente, muito avançada mesmo? Demais. Olha o que os sumerianos inventaram. Eles inventaram a escrita, a roda, descobriram a matemática, porque a matemática não foi inventada. Essa é a discussão que tem. É a discussão, né? Matemática. Mas a matemática mais antiga, humana, é deles. Sim. Então vou colocar a matemática na conta, então. A escrita, a roda, a matemática, a política, a cidade com muros, a agricultura. Tudo é dos sumérios. Todos sumérios. Então eles eram fantásticos e depois acabaram perdendo por questão política e militar. E eles foram o quê? Destruídos. Foram destruídos. Aí vieram outros grupos e começaram... Isso que é interessante, né? Com tudo isso, eles não tinham o quê? Armamento, nada disso? Não, era um povo, por incrível que pareça, eles dominaram durante um tempo, sabe? Tá. Mas depois eles se tornaram muito intelectuais. E o intelectual tem, às vezes, a tendência a ser mais pacifista. Entendi. Você entendeu? Aí até que vem Sargão primeiro, rei da Acádia, e domina todo lugar lá e unifica. O período acadiano, né? Vem o filho de Nirim-Sim e tudo mais. O Abraão, que a Bíblia menciona, ele surge no período que está tendo o ocaso dos Sumérios e a vinda dos Elamitas, que a gente fala Ur III. Ah, sim. Ur III. E aqui é legal até para o pessoal, né? O que quer dizer o cuneiforme, né? Cuneiforme é na argila, né? Na argila. E cuneus, em latim, significa cunha. Então eles pegavam tipo uma colherzinha e faziam e iam fazendo essa marquinha. Exatamente. E isso que era a escrita deles na época, né? A gente tem até uma oficina aqui para adolescente que a gente traz podia até ter trazido um tabletezinho para fazer com você aqui, ensina a fazer... Como que eles faziam? Fazer para criança, para adolescente. E tudo isso tem a maneira como eles escreviam? Exatamente. Vocês conseguem ter essa ideia? Isso consegue reproduzir perfeitamente. Legal. Você quer o dinheiro do passado, antes da invenção da moeda. A moeda só vai ser inventada no 7º século a.C., na Lídia. Então, antes da invenção da moeda, o que era o dinheiro? Lingotes de metal, como esse que você está vendo aqui. Esse aqui é de bronze, podia ser de ouro, podia ser de prata. E eles guardavam, às vezes, os bens preciosos deles em vasinhos de barro. Certo. E tipo um cofrinho. Tipo um cofrinho, enterravam. Beleza. E assim era o esquema. Então, se eu fosse comprar alguma coisa na sua mão, tinha duas maneiras. Você quer me vender essa vaca? Eu falo, olha, eu te vendo por 2 bezerros. Você me trocava. Né? Ou eu quero 30 pesos de prata por essa vaca. Então vinha com a balança, pesava a quantidade de prata, que não era moeda, eram pedaços assim, lingotes mesmo. Você levava aquilo ali. Agora, isso aqui foi imagem que está repleta na Bíblia em várias passagens. Por exemplo, o apóstolo Paulo, falou o seguinte: nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo quer dizer com isso? Vaso de barro. Esses 3 vasos aqui valem muito porque são antigos. Mas na época, eles não tinham valor nenhum. O que valia era o tesouro que estava dentro dele. Então Paulo fez uma comparação. O nosso corpo é só um vaso de barro. Certo. A nossa riqueza vale tá dentro, é o que está dentro de nós. Isso que é legal, né? Porque a arqueologia bíblica, o que é? Você primeiro lê a Bíblia, vê o que eles estão falando ali e tenta ver se aquilo que eles estão falando
existiu de verdade. Exatamente. Só que com um detalhe. Foi até uma conversa que eu tive uma vez com o Pirula até sobre isso, que ele falou, cara, eu tinha um entendimento diferente. Tem muitas pessoas que pensam que o arqueólogo bíblico, ele vai com a pá e a Bíblia na mão, falando o seguinte, Deus falou que o cara destruiu uma cidade. Pá. Cadê a cidade? Achou a cidade. Opa, provou. Não é assim. Certo. A gente, às vezes, estuda o ambiente até sem a Bíblia na mão. Depois que você conhece bastante a cultura... É o contexto, aí né? O contexto, aí contexto. Você pega o texto bíblico e faz o cruzamento. Sim. Isso é importante. Vou dar um exemplo para você. Eu estive no Pará dando palestra agora, há uns 15 dias atrás. Sabe a música da Joelma? Eu vou tomar um kkk, dançar, curtir. Eu falo português, estou no Brasil e não sabia o que era o tacacá. Eu não sei até hoje o que pois é. Então pela primeira mão, descobri lá que o tacacá é uma comida que eles têm lá, herdada dos indígenas, e faz tipo, parece até uma gosma, assim, uma goma mesmo, e ele mistura algumas coisas na goma e põe lá um siri, não, fugiu, gente. Caranguejo? Não, siri? Camarão, aquele camarão de água doce. Eu não como camarão, então por isso que eu não tomei com camarão. Mas quem come o camarão, coloca o camarão ali e mistura com algumas ervas e toma aquilo ali numa cuia. Esse que é o tacacá. Agora veja bem, você é um cara culto, brasileiro, falando português e não fazia ideia. Agora imagina se aquele trecho da música da Joelma fosse uma Bíblia daqui a 2000 anos. Como é que as pessoas iam entender a expressão? Exatamente. Vou tomar um tacacá? Você está entendendo? Aí a gente vê a cultura, esse aqui é o tacacá. Aí eu vou à música, então é isso que a música quis dizer. Então não é uma coisa preconceituosa que eu chego lá assim, eu vou provar a Bíblia. Você estuda a cultura e depois faz o cruzamento. O contexto, quando eu estive lá em Pompeia, um arqueólogo estava comigo andando, e Pompeia foi um marco, né, na arqueologia, porque no começo todo mundo tirava as peças de lá, e aí você vê um quadro no museu é uma coisa, você vê um quadro lá é outra coisa, porque está no contexto. Está no contexto. Tanto que é a arqueologia contextual que eles chamam, Ela mudou isso. Inclusive, 3 achados arqueológicos. Pompeia Herculano, por Giuseppe Fiorelli, que foi o arqueólogo que escavou lá. Você teve Creta, com Arthur Evans, que também foi outro achado tremendo. E a cidade de Troia, por Harry Schirman. Essas 3 cidades mudaram, porque até então a arqueologia era histórico-culturalista. Isso. O camarada ia lá, achava o vaso e levava para o museu. Agora, a importância do contexto começou a vir à tona. Vocês vão ver várias coisas aqui que até o pessoal já ouviu falar e não faz ideia do que é. Vou dar um exemplo. Tem uma passagem de Jesus que ele fala assim, não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão você vai perder o odre e o vinho. O que Jesus quer dizer com isso? Ele só fala, mas ele não explica. Entendi. Agora, o que é um odre? Muitas pessoas nunca ouviram falar do odre. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Isso aqui é um odre. Eu trouxe do Egito, tá bom? Isso é originalzão, então. Originalzão. Isso aí tem quantos anos? Não, esse aqui não é dos tempos bíblicos, deve ter uns 300 anos de idade. Entendi. Porque para ser dos tempos bíblicos tinha que ser 2000 anos. Tá. Mas como isso aqui não é iPhone que tem versão 15, 16, 17, não atualiza, o mesmo daqui é o mesmo da época de Abraão, no período do bronze. Então, até hoje os beduínos usam isso. Eles enchem aqui de água ou de vinho, e é um animal, você corta lá, faz uma bolsa. Entendi. E o couro ele fica muito flexível. Aí se você coloca vinho, o que acontece com o vinho? Se o vinho está novo, ele é um suco de uva. Mas se você deixa ali dentro, ele fermenta. Aí vira vinho. Vira vinho. Quando ele fermenta, expande. Estou entrando na sua área, expande. Aí a bolsa estica porque é o couro. Estica porque o couro é novo. Se for velho, mas se for velho, ela vai romper. Aí agora você entende o que estava por detrás da fala de Jesus. Aí você pensa, então esse que é o detalhe. Se você não tiver uma mente com capacidade elástica para absorver um conhecimento novo, ele vai destruir você, porque você não está preparado para atendê-lo. Esse que é o sentido das palavras. E aquele pequenininho ali, o que é? Esse aqui é para coalhada. Tá. Põe o leite aí, deixa. Põe o leite e sacode. Que a coalhada, na verdade, é bater o leite. Sim. Exatamente. Girando. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, que o bater do leite produz coalhada. Essa pedra aqui, contra pequenininha, era para fazer farinha. Fazer farinha. Então, isso aqui era muito importante. Sem isso, a família não tinha o pão para comer todo dia. Lembra, não tinha noção do supermercado. Você não ia lá no supermercado da esquina comprar. Então, tem uma passagem na Bíblia, que é Deuteronômio capítulo 24, versículo 6, das leis de Moisés, onde Deus proíbe o povo de Israel de aceitar o moinho portátil como elemento de penhora.
Caramba, não podia trocar. Não, trocar, porque assim, a penhora, se você me empresta o dinheiro, tá, pega minha aliança e leva aqui, depois se eu não